Bom, desde o início desse curso, a gente está falando muito sobre subjetividade, né? Sobre chegar na mente do cliente. Por quê? Isso é o neuromarketing, é isso que funciona. Porque a gente trabalha com emoção, a gente chega, a gente se aproxima do cliente. Então, uma coisa que é muito importante a gente pelo menos conhecer são as partes do cérebro, porque elas são divididas em três. Né? A gente tem o reptiliano, que na medicina, na biologia não é chamada dessa forma, porque nós não evoluímos de répteis, mas a gente conhece como reptiliano até hoje, é um termo muito utilizado. Nós temos o neocórtex e o sistema límbico. O primeiro é o reptiliano, ele fica nessa parte aqui, é quando a informação ela vai chegar para o cérebro. O primeiro que encontra é essa parte do cérebro, o reptiliano. Quando essa informação toda passa para chegar no cérebro, ela alcança tanto o neocórtex quanto o sistema límbico. O sistema límbico, ele é emocional. O neocórtex, ele é racional. O que a gente precisa alcançar sempre é o sistema límbico, porque é ali que a compra acontece. Existem duas situações, por exemplo. Um carro, o pneu furou. Eu não consigo rodar com o carro porque o pneu furou. A decisão de eu trocar um pneu, eu comprar um pneu novo, ele é muito racional. Se eu não pegar aquele pneu, eu não vou conseguir dirigir o meu carro. Agora, se eu quero colocar um aerofólio no carro, eu nem sei o que é um aerofólio, mas às vezes o cara nem sabe que merda é aquilo, viu no Need for Speed Underground 2, que os caras colocam um aerofólio e simplesmente por uma razão emocional, que quer ter aquele negócio no carro, ele compra. Então existem duas situações. O cliente ele compra com a emoção e aí ele justifica com a razão. E essa é a maior parte das vendas. Então como que a gente consegue mexer com toda essa questão emocional? Existem algumas palavrinhas que são bem interessantes. Por exemplo, o poder. Você ter dominação, você ter o poder. Por exemplo, um carro que é mais caro. A pessoa não quer, você vai chegar com um carro lá de 100 mil reais, ela não precisa de um carro de 100 mil reais para andar. A explicação dela vai ser qual? Ah, mas eu precisava de um carro para ir para o trabalho. Não, ela não comprou um carro de 100 mil reais para ir para o trabalho, porque um carro de 20 também faz a mesma coisa. Ela comprou por causa do poder que ela vai sentir, que ela vai ter com aquele carro de 100 mil reais. Então, se eu for vender um carro desse, o que eu vou falar? Vou falar na minha copy, não, que esse carro te leva para o trabalho? Não, não é isso que vai vender. Ai, porque esse carro, ele tem a placa... Que carro não tem placa? Tem um motor... Quem entende até vai se importar com isso, mas a maioria das pessoas, elas querem ter essa sensação de poder, de dominação, de saber que elas têm capacidade de comprar um carro de 100 mil reais. É nisso, quando você vai fazer uma copy, é nisso que você vai investir. Liberdade. Tudo que proporciona liberdade. O carro, ele proporciona liberdade também. Mas daí a gente tem uma categoria gigantesca de carros que proporcionam a liberdade. Então, você quer vender um carro de 20 mil reais, você pode passar a sensação de liberdade que a pessoa vai ter para comprar aquele carro. Aí você já usa ali um outro gatilho. Aceitação social, as pessoas, um dos maiores medos é a rejeição. Então, o seu produto ele vai colocar essa pessoa num meio social, é ali onde ela quer estar, é essa sensação que ela quer ter e é isso que você vai mostrar que seu produto vai fazer por ela. Então, quando a gente pensa nessas questões, a gente tem muitos gatilhos. São algumas técnicas de persuasão. Eu separei 6 aqui que eu considero que são muito importantes. A primeira é reciprocidade. Reciprocidade é muito conhecida quando a gente vai no mercado, tá morrendo de fome às vezes e tem aquelas moças servindo alguma coisa para você comer. Às vezes você nem conhece o produto, às vezes você nem gostou, ou às vezes gostou mais ou menos, mas daí assim você se sente você sente até uma gratidão por aquela pessoa estar ali servindo alguma coisa para você
que você acaba levando, ou você conhece o produto e aí você também acaba levando. Então, essa amostra grátis, ela dá essa sensação de reciprocidade. Eu fiz alguma coisa por você, eu servi você, eu te dei comida enquanto você estava no mercado com fome comprando as suas coisas. Às vezes, ir no mercado é um porre, mas você foi lá e pôde experimentar alguma coisa gostosa enquanto passava aquele tempo lá no mercado. Você tem essa sensação de gratidão. Então essa é uma tática muito interessante para a gente sempre utilizar. Por exemplo, como que você pode fazer isso? Né? Você manda algum produto ou alguma coisa assim para o seu cliente, você pode colocar um brinde, alguma coisa legal, por exemplo, um livro. Compra um livro, manda um marca-páginas, por exemplo. Uma coisa simples, mas que mostra essa atenção para o cliente sentir gratidão e sentir que ele tem esse vínculo contigo. Essa é a reciprocidade. A gente tem a escassez, que a gente comentou também quando eu dei o exemplo para vocês, que é você mostrar que aquele produto, aquele serviço, aquela oportunidade, ela vai acabar e a pessoa precisa aproveitar aquilo. Então, quando a gente vê a última oportunidade, vagas limitadas, só até amanhã, dá a sensação de que a pessoa precisa urgentemente daquilo, porque senão ela vai perder e ela não vai fazer parte daquele grupo e ela não vai conseguir aquela oportunidade, aquela oferta. Então, você dá um gatilho de escassez, faz com que a pessoa queira adquirir aquele produto ou aquele serviço. Às vezes, a gente nem sabe, por exemplo, quanto tempo vai durar aquilo. Então, a gente quer aproveitar. Por exemplo, esses dias eu estava comprando minhas maquiagens pela internet. E aí eu sei que o preço da minha maquiagem é uns 180. Quando eu vi, estava 150 e tinha lá uma porcentagem de desconto. Eu não sabia por quanto tempo ia durar. Poderia estar lá, né, que ia durar até tal dia e eu ia querer aproveitar, porque eu sei que está mais barato. Eu sei qual que é o valor, é 180, mas estava 150. Nossa, eu fiquei desesperada, eu teria que pagar os 150. Então eu adiantei, eu ia comprar, final do mês. Falei, não, eu vou comprar agora porque eu não quero perder. Ele podia ter utilizado falando assim, essa oferta vai durar só até o final de semana. Porque a gente sabe que as ofertas, elas vêm e elas vão, elas acabam o estoque, acabou o dia, elas vão embora. Então isso faz parte da urgência e da escassez. Porque ou as vagas são limitadas e você não vai fazer parte daquele grupo, ou aquela oportunidade vai acabar, aquele valor vai acabar. Então você precisa consumir aquilo logo, porque senão você vai perder. Então você utilizar esse gatilho atrai, faz com que as pessoas queiram aproveitar aquilo. Porque realmente você não pode mentir, né? Falar, são as últimas vagas e ficar lá um mês com as últimas vagas. Não, realmente, são 10 vagas, já tem 8, só faltam 2 vagas. A pessoa, ela vai ter a sensação de perda. A gente valoriza mais quando a gente está prestes a perder alguma coisa. É muito importante quando a gente faz uma promoção, quando a gente tem umas últimas oportunidades, quando a gente tem algumas vagas limitadas, a gente deixa bem claro isso para passar essa sensação para o cliente. Gatilho de autoridade. A autoridade, ele é muito simples, ele é muito fácil assim da gente fazer, porque a gente confia nas pessoas que têm conhecimento sobre aquilo que elas estão falando. Então, uma coisa que a gente vê muito é aquele slogan, mais de 100 dentistas recomendam, sei lá qual pasta de dente lá. Ou um médico recomendou aquilo, né? Uma nutricionista falou que aquilo funciona. A gente utiliza pessoas que são experts naqueles assuntos e que, se ela estudou e se ela está falando que aquilo funciona, então é verdade. Vamos lá, um exemplo do cotidiano. Você vai lá e fala para suas amigas que você quer voltar para o seu ex-namorado. E elas falam, não, você não tem que voltar para o seu ex-namorado. Aí você vai lá na sua psicóloga e você fala, eu quero voltar para o meu ex-namorado. E ela olha e fala, você tá louca? Não, você não vai voltar porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque você sentiu isso, porque você sentiu aquilo. Talvez ela tenha feito o mesmo discurso que as suas amigas fizeram, mas as suas amigas são suas amigas. Elas também já se ferraram um monte. Agora, a psicóloga, ela tem conhecimento, ela é autoridade naquele assunto. Aí você fala, não, então, estou firme. Você cumpre por quê? Porque é um expert falando para aquilo. Muito interessante a gente utilizar esse gatilho para mostrar autoridade, para mostrar que aquele produto, que aquele serviço realmente funciona. O gatilho de afeição. Eu também já falei um pouquinho dele naquele exemplo,
que é você criar um laço afetivo, você criar uma emoção para o público. É sempre muito interessante, as pessoas se apegam à história. Por exemplo, a Coca-Cola, quando ela sempre faz aqueles filminhos de Natal. Tem vários comerciais, a Heineken aproveita muito isso, porque as pessoas são feitas de histórias. E aí você passa para as pessoas, você passa uma história muito emocionante para a pessoa e conecta isso com ela. Outra coisa muito legal, que é uma campanha de marketing da Hugz, que é uma marca de fraldas infantis. No dia do abraço, hug em inglês significa abraço, que é o nome da marca, né, Hug. Então no dia do abraço eles deram cupons com a 99 para dar cupons de R$10 para as pessoas irem abraçar quem elas mais amam. Então olha a conexão que a Hugz, que a marca criou com o seu público. Uma outra técnica de persuasão que funciona muito também é a curiosidade. O ser humano é curioso. Quem fala que não é curioso está mentindo, porque em algum momento da vida dele ele é curioso. Lá atrás eu dei o exemplo, saiba qual é a copy que mais converte. Pô, você quer saber qual é a copy que mais converte? As pessoas querem saber, elas são curiosas. Então você chama muito a atenção, você atrai a atenção das pessoas, do seu público, com a curiosidade. E aí nós temos a técnica da prova social. A prova social, ela é muito interessante porque a gente consegue se conectar com marcas, por exemplo, Starbucks, Apple, que tem um público fãzaço bem definido, mas a gente se conecta com pessoas. Então a gente se conecta com o que as pessoas avaliam daquilo. As pessoas avaliam a Apple muito bem, as pessoas avaliam o Starbucks muito bem, você tem a experiência e as pessoas comentam sobre essa experiência. Ou seja, as pessoas tiveram aquelas experiências e elas passam para outras pessoas para que elas tenham essa experiência também. Por exemplo, quando a gente faz uma venda, a pessoa manda num WhatsApp, por exemplo, que gostou muito, você tira um print e coloca lá nos stories, você está dando uma prova social para as pessoas verem como que os seus clientes reagem, como que eles se sentem bem com o seu produto. As avaliações positivas em site, tudo isso é prova social. Uma história muito interessante também de marketing é da Red Bull. No início, quando eles produziram essa bebida, eles sentiam que as pessoas não iam gostar muito, porque tinha um gosto diferente, mas eles queriam passar essa possibilidade de beberem o Red Bull e ter mais energia. Só que como que eles iam convencer as pessoas de que aquele produto é bom? Então o que eles fizeram? Uma das estratégias deles, logo no início, eles pegaram várias latinhas de Red Bull, era uma bebida feita na Tailândia e aí foi para a Europa. E lá em Londres, eles jogaram em várias cestas de lixo, em torno da cidade inteira, muitas latinhas de Red Bull, para mostrar para as pessoas que tinha muita gente consumindo aquele produto. Então as pessoas olhavam, viam que estava sendo muito consumido, é um tipo de prova social, porque assim, se as pessoas estão consumindo bastante, significa que é bom. É aquela ideia que quando a gente vai num restaurante, tem um restaurante vazio e um restaurante muito cheio. Às vezes você olha e fala, putz, mas está muito cheio, eu não quero ir lá em frente à fila. Só que aquele restaurante está vazio. Pô, se o restaurante está vazio, significa que não é muito bom. Então, para onde você vai? Você vai para o restaurante cheio. Vai para o restaurante cheio, vai enfrentar a fila, mas você vai comer bem. A maioria das pessoas faz isso. Então, o que as pessoas viram? Elas viram que tinha muita gente consumindo. Então, significava que a bebida era boa. E outra, tinha muita gente consumindo. Eu não faço parte desse grupo. Então, dentro dessa estratégia também tem o gatilho de pertencimento. Tá todo mundo bebendo e eu não vou beber? Tá todo mundo no restaurante, lá é o melhor. Porque se todo mundo tá lá, significa que lá é o melhor. Eu também quero ir no melhor. Eu também quero pertencer ao melhor. Então eu acho que a prova social e o pertencimento, eles estão muito próximos. Porque se aquilo é bom, se aquilo tem uma avaliação muito boa, eu também quero fazer parte daquilo. Então a Red Bull, a marca, ela conseguiu uma estratégia muito legal. Passar a sensação de que tinha muita gente consumindo, que as pessoas estavam gostando sem falar nada, só deixando as pessoas verem os lixeiros lotados de garrafa vazia. E foi essa uma das estratégias que fez as vendas aumentarem.
Então também é uma estratégia muito legal. Esses gatilhos, eles são importantíssimos na hora que você for criar o seu texto persuasivo, a sua copy. Existem muitos gatilhos e eu vou deixar aqui embaixo um material com vários deles que você pode aprender muito bem lendo exemplos, conhecendo um pouquinho das suas explicações, mas é muito interessante a gente se aprofundar nesses que eu considero os principais.